Oi, alunos! Aqui é a professora Tenente Cristine Murta. Hoje nós vamos acompanhar a correção da A2. Os alunos que tiveram dificuldade com esse gênero textual, que é o texto dissertativo argumentativo, nós vamos analisar uma redação que foi enviada, analisar a estrutura desse gênero a fim de aprimorar a prática. Lembrando que escrever um texto dissertativo argumentativo é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ou seja, não se limite apenas a escrever apenas nas avaliações. Produza texto. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem no grupo, uma mensagem individual, perguntando sobre algum questionamento. Vocês têm um prazo para pedir recorreção pela plataforma Imagine também. Depois que sai a nota de vocês têm um prazo de 2 a 3 dias para pedir essa recorreção. Ou para enviar uma mensagem para mim: professora, eu não entendi, porque nessa competência eu peguei tantos pontos. Isso que a gente vai ver também nessa aula. Quais são as competências e o que vocês são avaliados dentro da redação. Então vamos lá. Como eu falei na última aula, há algumas competências, há uma estrutura a ser trabalhada dentro do texto dissertativo argumentativo. A competência número 1, avaliada pelo Enem, é o domínio da modalidade escrita, ou seja, o emprego da norma padrão da língua portuguesa. Então, quando é que você pega 0? Quando você demonstra desconhecimento da norma escrita, né? Da norma padrão da língua portuguesa. Nível 1, é atribuído 40 pontos, o domínio é precário. Nível 2, 80 pontos, domínio insuficiente, desvios gramaticais, escolhas de registro e de convenção da escrita, ou seja, você não usou a norma padrão, você usou um termo coloquial, 80 pontos. 120, domínio mediano da norma padrão da língua portuguesa. 160 pontos, nível 4. Um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que inclui também acentuação, ortografia, concordância. Nível 5, 200 pontos, excelente domínio da modalidade escrita da língua formal, ou seja, aplicação da norma padrão da língua portuguesa. Então, essa é a primeira competência. Na correção da redação de vocês, na plataforma, há essa competência lá. Competência 1, eles atribuem um ponto para essa competência. Competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A produção do texto da A2 foi um texto dissertativo argumentativo. Você precisa compreender a proposta de redação, o tema, e não tangencial, ou seja, não fugir desse tema, não abordar de forma superficial esse tema. Você precisa compreender o tema, aplicar o seu conhecimento nas várias áreas de conhecimento, né? Eu posso, às vezes, usar um exemplo de um teórico de uma outra área, com uma leitura que eu já fiz. Eu vou usar esse meu conhecimento a fim de produzir um texto dissertativo argumentativo, dentro dos limites estruturais, ou seja, há uma estrutura a ser seguida. O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura. Você tem que opinar, defender o seu ponto de vista e propor uma intervenção para esse problema. 40 pontos, nível 1, tangenciamento do tema, ou domínio precário do texto dissertativo argumentativo, ou seja, você não tem conhecimento da estrutura desse texto. Nível 2, 80 pontos, desenvolve o tema, recorrendo a cópias de textos dos textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente. Nível 3, 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, senso comum. Lembra de nossa última aula de falácias? Cabe aqui dentro desse nível 3. Nível 4, 160 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, ou seja, a proposição, a argumentação e conclusão. E nível 5,
200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural e apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, essa competência 2, ela vai averiguar, analisar se você compreendeu a proposta do texto e se você tem domínio dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, a competência 2 analisa se você sabe, se você compreende a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aqui na competência 3, já trabalha de forma fragmentada esse texto, ou seja, do modo geral, competência 2, do modo mais específico, competência 3, porque trabalha diretamente no ponto de vista, na tese, que consta no primeiro parágrafo, e na seleção de argumentação e de opiniões que você vai usar dentro dos demais parágrafos, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. 0 pontos aqui, não apresenta informações e fatos e opiniões não relacionados com a tese ou com o ponto de vista. 40 pontos. Nível 1, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados à tese ou incoerente. Nível 2, 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios, ou seja, não há uma sequência lógica nessa argumentação. Nível 3, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao temas limitados aos argumentos e aos textos motivadores, e pouco organizado. Nível 4, que é considerado bom já, apresenta fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria, ou seja, o autor do texto, essa seleção de fatos e opiniões é própria do autor do texto. Nível 5, 200 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente, organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, mecanismos linguísticos, coesão, coerência textual, né? Nível 0, 0 pontos, palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo do texto, ausência de articulação, nós trabalhamos com palavras que vão ligar, essas palavras elas vão ligar, elas ligarão um parágrafo ao outro, né? Elas vão fazer conexão entre as ideias. Para isso eu tenho os conectivos, as conjunções, os advérbios, eles entram dentro dessa competência. Nível 1, presença rara de elementos coesivos entre os parágrafos ou repetições excessivas. Nível 2, presença pontual de elementos coesivos entre os parágrafos, muitas repetições, algumas inadequações. Nível 3, presença regular de elementos coesivos entre os parágrafos. Nível 4, 160 pontos, presença constante de elementos coesivos entre os parágrafos, poucas repetições e poucas inadequações. Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Ou seja, você precisa usar elementos coesivos aqui entre os parágrafos. Nível 5, 200 pontos, presença expressiva dos elementos coesivos, né, entre os parágrafos. Poucas inadequações. Sem inadequações. Competência número 5, a proposta de intervenção. Lembra? Uma competência trabalha a estrutura macro e essa competência número 5 também trabalha já uma parte específica do texto dissertativo argumentativo, que é a conclusão do texto, porque é na conclusão que eu tenho a proposta de intervenção. Eu não posso apresentar o problema lá no início, defender meu ponto de vista e já propor uma solução no primeiro parágrafo. Isso não pode acontecer. A proposta de intervenção, ela vem sempre no último parágrafo, no parágrafo de conclusão.
Nível 0 não apresenta proposta de intervenção. Lembrando, o Enem, ele pensa no estudante como um cidadão, né? Você é um cidadão. O cidadão, ele pensa nas questões sociais, mas ele não só pensa e discute as questões sociais, ele também apresenta uma solução, uma intervenção para esse problema. Então, ele pensa de você como um cidadão completo, aquele que entende, percebe o problema, discute o problema e propõe uma intervenção. Então, você precisa apresentar essa intervenção lá no último parágrafo. Apresenta proposta de intervenção vaga ou precária, né? A população precisa se conscientizar que não pode jogar lixo fora, lixo nos rios. Vaga. Né? Se conscientizar como? Por meio do quê? Né? Quem é um agente aí? Então, ela precisa ser trabalhada. Elaborar de forma insuficiente a proposta, nível 2, tá? De intervenção ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Apresentei o problema, essa solução ela tem que estar relacionada a esse problema. Nível 3, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Nível 4, que já considera bom, né? Está bem proposta, elabora bem essa proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão do texto. Nível 5, elabora muito bem essa proposta de intervenção. Então, aqui eu tenho a competência número 5. Então, vamos lá, considerações iniciais, de novo. Antes de escrever seu texto, antes de você baixar a folhinha lá no Aula, leia os textos motivadores, produza um projeto de texto, gente. Produza um projeto de texto antes de iniciar. Pensa sobre o tema, lê o tema, entendi a proposta, entendi os textos motivadores. O tema ele sempre vem de forma geral. Você precisa também delimitar o que você vai discutir dentro desse problema, desse tema. Então, produz um projeto de texto, um rascunho de projeto de texto para organizar as suas ideias. Macroestrutura. Estrutura. Primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. O que eu tenho no parágrafo de introdução? Eu tenho um gancho, ou seja, eu tenho uma contextualização desse tema, né? Eu vou abordar esse tema. Eu não posso falar o que é, por exemplo, trabalho informal. A precarização do trabalho informal, que foi o tema da nossa hoje. Eu não posso pegar um parágrafo todinho para falar o que é trabalho informal. Eu já vou direto ao ponto, a precarização do trabalho informal. Eu já puxo o gancho, eu já problematizo, eu já contextualizo esse tema. A tese é a minha opinião, gente. É uma discussão, é um texto dissertativo argumentativo. Eu preciso dar a minha opinião. Nunca em primeira pessoa, tá? Não vou usar primeira pessoa, nós, eu. Ele é um texto impessoal. Eu vou deixar ali a minha opinião no primeiro parágrafo. E eu vou já mostrar para vocês uma redação que fez isso assim com maestria. E o plano de desenvolvimento. Macroestrutura do desenvolvimento, parágrafos de argumentação. Então, se eu vou usar 2 parágrafos para argumentação, eu tenho que ter o tópico frasal, o aprofundamento e o fechamento. Lembrando que há um gancho aqui, ó. No primeiro parágrafo, eu já cito que eu vou argumentar. Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou desenvolver essa argumentação, tá bom? E na conclusão, eu tenho a proposta de intervenção. Bom, não esqueça de empregar estratégias argumentativas, alusão histórica, simplificação, definição, que nós já estudamos. Declaração inicial, contraste, causa e efeito. Vou mostrar para vocês também. Aqui eu tenho a redação de um aluno, não vou citar o nome, que tirou uma nota muito boa, foi bem avaliado, tá bom? Então, o tema era a precarização do trabalho informal e o título desse aluno foi a realidade do trabalho informal. Poderia ser trabalho informal no Brasil, né? Outra questão que eu tenho observado é enquanto a estética do texto. O que é a estética do texto? Gente, alinha essa margem aqui, ó, tá? Alinha essa margem. Não deixa o seu texto ficar, ó, fazendo essas ondinhas, não. Alinha a margem, escreve até, não ultrapasse a margem também.
porque o corretor ele não é responsável por ler ou por entender o que está depois da margem, nem responsável por entender a sua letra. Escreva de forma, né, legível, use um tempo, separe um tempo para produzir essa redação. Vocês têm tempo para isso. Passar limpo, né? O corretor ele precisa entender o que está escrito. A consolidação das leis de trabalho, CLT, garante aos trabalhadores uma gama de direitos. Olha que interessante. Quando você for usar uma sigla, pela primeira vez, você tem que citar, ó, a consolidação das leis de trabalho. Ela não poderia colocar a CLT garante aos trabalhadores uma gama de direitos. Não, ela tem que escrever o que significa essa sigla e depois citar. Ao longo do texto, se ela fosse citar novamente, ela colocaria sua CLT, tá? Garante aos trabalhadores uma gama de direitos. Eu colocaria garante aos trabalhadores direitos, né? Mas ela optou por colocar gama de direitos, tal como uma jornada diária máxima de 8 horas, descanso, pagamento de hora extra e seguro-desemprego. Entretanto, perceba que aqui no primeiro parágrafo, o aluno ou a aluna já contextualiza, já pega o gancho da discussão, já fala sobre o trabalho informal. O que se percebe aqui? Que há um repertório cultural. Ela cita o quê? A consolidação das leis de trabalho. E cita os direitos que a CLT, né, os direitos que são garantidos aos trabalhadores pela CLT. Jornada máxima diária de 8 horas, descanso, pagamento de hora extra, seguro-desemprego. Ela faz uma contraposição já para apresentar a tese. Entretanto, esses direitos não são atribuídos aos trabalhadores informais, já que eles não contam com o vínculo empregatício ideal pelas autoridades do Estado, causando a inconsistência do acesso de direitos básicos como saúde, educação e proteção social. Aqui, qual é a tese desse aluno, desse aluno? A falta de... os trabalhadores informais, eles não são beneficiados por esses direitos. Então, a falta disso vai acarretar o quê? A inconsistência do acesso aos direitos básicos, como saúde, educação e proteção social. Quando a tese dela já dá um gancho para quê? Para uma argumentação. Eles são desprotegidos pela CLT. Sendo desprotegidos pela CLT, eles não têm acesso aos seus direitos básicos, saúde, educação e proteção social. Perceba que esse aluno ou que essa aluna, no primeiro parágrafo, já contextualizou, fez o gancho, deu a tese e já deu um gancho para o desenvolvimento do texto, que é a argumentação. Ele ou ela desenvolve aqui a argumentação em 2 parágrafos, né? Em 2 parágrafos. No segundo parágrafo, já utiliza um conectivo, primeiramente, segundamente, bem interessante. Primeiramente, perante esse cenário, é necessário destacar a negligência do Estado brasileiro em relação ao desemprego e o enfraquecimento constante da economia no país. No que concerne essa questão, mais da metade dos brasileiros recorreu à prática do trabalho informal para buscar uma renda alternativa, com receio de não ter condições financeiras para o indispensável, a sobrevivência. Olha que interessante. Ela usou, ou ele, né, o aluno ou a aluna, usou um parágrafo, um desenvolvimento, uma argumentação de causa e consequência. O que acontece? A negligência do Estado brasileiro em relação ao desemprego e economia faz com que alguns brasileiros recorram à prática do trabalho informal para garantir o que é indispensável, a sobrevivência. Então, aqui nessa argumentação, esse aluno ou essa aluna usou uma causa e consequência. No segundo parágrafo de desenvolvimento, também usa um conectivo aqui, ó, porém, de adversidade, porém, o trabalho informal não garante uma renda fixa e nem alta, né?
o que ocasiona em grandes jornadas de trabalho instabilidades que tangem a dignidade humana. Ou seja, mesmo procurando um trabalho informal para garantir essa sobrevivência, não vai garantir uma renda fixa, não vai garantir uma renda alta e vai comprometer o direito que é a dignidade humana. Olha que interessante, né? Faz um pequeno gancho lá com o primeiro parágrafo. Assim, trabalhadores informais encontram dificuldade para poupar dinheiro para sua subsistência e manter seu trabalho ativo, como motoristas de aplicativo que nesses últimos anos encontram dificuldades ao custear gasolina para o seu trabalho. Aqui ela colocou uma exemplificação nesse parágrafo, argumento por exemplificação. O que faltou, ela ou ele, né? O que faltou aqui foi desenvolver um pouco mais a argumentação que consta aqui, ó, no primeiro parágrafo, que é os direitos básicos, como saúde, educação e proteção social. Há, sim, um indício quando fala sobre a dignidade humana, mas poderia ser desenvolvido melhor, já que o segundo parágrafo faz perfeitamente essa ligação entre causa e consequência. Nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu poderia discorrer um pouco mais, argumentar um pouco mais sobre essa questão do acesso aos direitos básicos, né? Se eu não tenho uma renda fixa, eu tenho como garantir acesso a uma saúde de qualidade? Digo, eu posso pagar um plano de saúde, né? Se eu não tenho uma renda fixa. Se eu não tenho uma renda fixa, eu posso oferecer uma educação de qualidade aos meus filhos? Tenho proteção social se eu não sou regido pela CLT, se eu me acidentar durante a minha jornada de trabalho? Como é que fica a minha renda ficar comprometida? Então, esse poderia ser o tipo de argumento usado aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento. E por último, e não menos importante, muito importante inclusive, eu tenho a conclusão do texto. A conclusão já começa com o conectivo de conclusão. Logo, portanto, é notável o quê? Que há dificuldade de garantir a proteção social do trabalhador. Aqui, ó, há uma síntese do que foi discutido ao longo do texto. Isso é muito importante na conclusão também. Eu começo a conclusão com uma síntese antes da... Vou marcar o texto aqui. Eu começo a conclusão com uma síntese antes de propor a intervenção. Desta maneira, olha aqui, ó, o agente, proposta de intervenção começando. O Estado. Vai fazer o quê? Deveria implementar leis visando a fiscalização e o oferecimento de auxílios de saúde, alimentação e cursos de especialização. Para quê? Com que finalidade? Com a finalidade de inserir esse grupo de pessoas no mercado de trabalho formal. Olha que interessante, né? Uma conclusão muito boa. Por quê? Primeiro faz a síntese do que foi discutido, depois a proposta de intervenção. Ela cita quem, como, o que e qual é a finalidade. O Estado brasileiro. Como? Deveria implementar leis visando a fiscalização. Ou poderia implementar leis para oferecer auxílio de alimentação, curso, especialização. Qual é a finalidade dessa lei? Inserir esse grupo de pessoas no mercado de trabalho formal. Além de oferecer, né, esse suporte assistencial como alimentação, vai inseri-los por meio do quê? Por meio de curso de especialização. Então, essa redação foi uma redação que tirou uma nota muito boa na A2. Você percebe que esse aluno ou essa aluna tem domínio da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, é tanto que separou em parágrafos introdução, desenvolvimento, conclusão. Cumpriu com um projeto de texto, olha o projeto de texto, até elaborei um projeto de texto em cima dessa redação. Então, o projeto de texto dessa aluna foi
Desculpa, não é desafios, tá? Que eu vou só esqueça que não é esse tema. Dentro do nosso tema, que é a precarização do trabalho formal, a precarização do trabalho informal, o gancho foi a citação da CLT, a tese, a falta de inclusão dos trabalhadores informais na CLT inviabiliza o acesso aos direitos básicos. Argumento, causa e consequência, negligência do Estado em relação à falta de emprego, acesso aos direitos básicos que poderia ter sido desenvolvido de forma mais aprofundada. Tópico frasal do primeiro parágrafo. A consolidação das leis de trabalho garante aos trabalhadores uma gama de direitos. Foi uma declaração inicial. Conclusão. O Estado deve implementar leis visando fiscalizar o oferecimento acho que é de auxílios de saúde, alimentação, curso de especialização com finalidade de inserir esse grupo de pessoas no mercado de trabalho formal. Desculpe-me pelo erro de digitação aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido essas competências e a estrutura do texto dissertativo argumentativo de forma mais aprofundada, avaliando uma redação que foi enviada, que foi corrigida. Façam o projeto de texto para A3 antes de produzir o texto, tá? Percebam se você está abordando o tema, se você deu sua opinião sobre esse tema, se você desenvolve, se você defende a sua opinião, se você fez uma proposta de intervenção indicando fama, qual é o agente, qual o meio, qual a finalidade. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagens ou você pode mandar e-mail, tá bom? Até a próxima.